Os destaques desta edição. Se reivindicações não forem atendidas, Manaus fica sem ônibus no sábado. Rodoviários decidem parar 100% da frota. Mais de 20 milhões serão investidos no combate ao narcotráfico no Amazonas. Bandidagem comemora. Decreto de Bolsonaro que regulamenta uso e porte de armas no país libera compra de fuzil por qualquer cidadão. Bolsonaro diz que classe política é o grande problema do Brasil. Governo lança campanha publicitária pela reforma da Previdência. Brasil quer a criação de cordão sanitário para frear doenças da Venezuela. Suspeito de ataque na Nova Zelândia responderá por crime de terrorismo. Donald Trump diz que Irã receberá reação de grande força se atentar contra os Estados Unidos. Morre aos 70 anos o tricampeão mundial de Fórmula 1, Niki Lauda. Bandido rende motorista, cobrador e passageiro de assalto a ônibus na Avenida das Torres. Ex-detento é morto em frente de casa no São José. É o Jornal da Manhã que está começando. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Uma névoa úmida encobre parte da cidade, já que a umidade do ar é de 100%. A temperatura é baixa, 23 graus e a máxima prevista é de 32 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 86% a probabilidade de chover 10 milímetros. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Terça-feira, 21 de maio. Chegamos aos 141 dias do ano. Faltam 224 para terminar 2019. Dia de Santa Catarina de Gênova. Também é o dia da língua nacional, dia do profissional de letras e o dia mundial do desenvolvimento da cultura. O Rio Negro continua subindo e foram mais 6 centímetros até ontem. Seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 44 centímetros. Datas e fatos. Registros da história. 1927, o aviador norte-americano Charles Lindbergh chega a Paris vindo de Nova York com seu Spirit Absolute, percorrendo 5.860 quilômetros em 33 horas e 27 minutos. Foi a primeira travessia sem escalas através do Atlântico. 1991 morre em um atentado a Rajiv Gandhi, ex-primeiro-ministro da Índia, e mais 18 pessoas, antes de um motim na localidade do estado do sul de Tamil Nadu. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Rodoviários aprovaram o indicativo de greve de 100% da frota de ônibus a partir de 0h da próxima sexta-feira em Manaus. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira durante uma Assembleia Geral realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. Participaram da reunião representantes das 9 empresas de transporte coletivo que atuam na cidade. A categoria reivindica a permanência do quadro atual dos cobradores do transporte público e protestam contra a diminuição de salário. Segundo o diretor de comunicação social do sindicato, Gabriel Guimarães, a aprovação da paralisação será divulgada em edital público e deve ser encaminhada para o Ministério Público do Trabalho, que deve negociar com o sindicato das empresas, o Sinetra. Eu converso com Alberto Peregrini sobre esse assunto. Bom dia, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Cai no ar, Peregrini, essa informação de que querem diminuir o salário? Pois é, Paulo, além dessa informação de diminuição de salário, o salário está atrasado desde o dia de ontem, né? O vale não foi pago, além, Paulo, daquela antiga questão do viário em relação ao plano de saúde, né? O trabalhador vai até a clínica, até o plano de saúde, chega lá, a empresa não pagou e ele não tem o atendimento que ele precisa. Além do que, as férias também na Global continua atrasada, Paulo. Já tem trabalhador que acumulou 2 férias e não recebe nenhuma. A paralisação, se acontecer, será no sábado e não na sexta-feira, como se noticiou. Pois é, Paulo, será no sábado, né? Seria no sábado, se não houver nenhum tipo de negociação, se não houver nada que traga aí o salário do trabalhador, se alcance as reivindicações, poderemos aí ter uma paralisação no sábado. Peregrini e o presidente do sindicato conseguiu um contato com ele? Já estamos tentando, Paulo. Eu conversava com ele ontem à noite, né? O Itamar está tentando agora aí, e eu liguei para ele depois que rolou aí muita coisa nas redes sociais, queria parar e tal. Aí eu conversava com ele e ele me passava essas informações
que eu estou passando ao nosso ouvinte nesse momento, Paulo, e ele me dizia também, ele disse uma frase: a categoria está um verdadeiro estopim. A qualquer momento, Paulo, mesmo contra a vontade dele, segundo ele, pode acontecer uma paralisação numa iniciativa aí dos trabalhadores. A Associação dos Moradores do Bela Vista, Peregrino do Paraquequara, também estão reclamando e pedindo providências quanto aos coletivos das linhas 093 e 619 da Global Green, que estão caindo aos pedaços, e que a Seminf socorra a comunidade Bela Vista, pois as ruas estão completamente intransitáveis, Peregrini. Pois é, Paulo, a prefeitura já anunciou, né, uma grande ação de tapa-buracos, de recapeamento na área da Zona Leste. Vai, como já tá nas ruas aí, as máquinas estão próximas, inclusive já estão no bairro Grande Vitória, que é próximo aí à comunidade de Bela Vista, e possivelmente aí, Paulo, nos próximos dias essa operação chegue também à comunidade de Bela Vista, já que homens e máquinas estão agindo na área da Zona Leste de Manaus. Peregrini, tivemos 2 assaltos a ônibus, e um foi ontem à noite na Avenida das Torres. Um bandido sozinho, Peregrini, dominou todo mundo, passageiros, o motorista, cobrador, e fez uma limpa, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, né? As pessoas têm medo de reagir aos assaltos, né? E ontem mais uma vez aconteceu isso, infelizmente. Quem usa ônibus do transporte coletivo é uma verdadeira roleta russa. Todo dia tem assalto, todo dia tem pessoas aí que ficam na mão, que têm as vidas nas mãos desses bandidos, e por isso entregam aí os seus pertences. Eles procuram esses bandidos, principalmente telefone celular. Pois é, uma estudante da Universidade do Estado, a Rebeca, ontem, ela saía por volta de 11h30, Peregrino, da faculdade, lá no bairro de Cachoeirinha, e quando ia chegando no carro, voltando para casa, 2 menores apareceram, abordaram a ela e uma colega. Levaram tudo, Alberto Peregrino, inclusive cadernos, livros, resumos, documentos, assim como o da colega dela. E ela estava no ônibus branco, placa OAJ, 9501. E os bandidos, principalmente esses moleques que andam aí, Peregrino, quando são presos e acontece algo até de morte com eles, a família aparece dizendo que era estudante e não tinha antecedentes criminais. Mas esses são os piores bandidos que existem, e para brigar com esses moleques é ruim, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, isso vem acontecendo demais, e estudantes, né, conforme a gente já tem anunciado aqui, os universitários, o pessoal de cursinho são os que mais penam naquela área ali da rua 10 de julho, também no centro de Manaus, bem na 10 de julho, nas proximidades ali da praça do Teatro Amazonas, do Largo de São Sebastião. Ali acontece muito também assaltos a estudantes, né? As proximidades ali da Getúlio Vargas, da Joaquim Nabuco também. Os estudantes estão penando, e penando muito por causa dessa questão aí de assalto. Já tem um local nessa faculdade, Paulo Guerra do Centro, faculdade particular, e já tem um local lá de achados e perdidos, principalmente para documentos. Centenas de documentos estão por lá, as pessoas são assaltadas, é só procurar lá que encontram. As pessoas já sabem que os documentos são encontrados lá devido os assaltos acontecerem nos mesmos lugares praticamente todo dia. Alberto Peregrini, e tivemos apenas uma morte nas últimas horas. Foi no bairro de São José, Paulo Guerra, né? Um ex-detento acabou sendo assassinado a tiros por um homem até o presente momento não identificado. Esse homem que morreu já cumpriu pena por homicídio, e o crime tem totais características de acerto de... Peregrini, através do super aplicativo humano, os funcionários lá da Yamaha, que estão na Rota 22, mandando um bom dia para vocês, dizendo que acompanham o jornal. Obrigado aí ao pessoal da roda, né, da Rota da Yamaha, e assim também estende, Paulo, abraço a todo mundo das rodas, o pessoal do transporte especial nos dá aí, Paulo, o prazer da audiência. Estão se deslocando aí para o distrito, estão se deslocando para o trabalho, outros saindo do trabalho, e sempre a gente tem, né, a informação de que ficam com o rádio ligado na difusora. Obrigado aí pela audiência no nosso Jornal da Manhã. Tá bom, Peregrini, bom trabalho, e daqui a pouco você volta.
Daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações, Paulo, e recomendando mais uma vez aí um pouco mais de atenção ao motorista. Nós temos pista molhada, choveu durante a noite e madrugada, e o motorista tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Pois é, e a temperatura baixou muito durante a madrugada, chegando nos 23 graus, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, foi uma beleza para dormir. Já não foi tão bom assim, né? A madrugada que tinha um pouquinho de chuva, porém já está tudo tranquilo, já não chove mais, Paulo, e uma temperatura amena é sempre bom. O arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, colocou à disposição o cargo por conta de problemas de saúde. Segundo a assessoria de imprensa da Arquidiocese de Manaus, Dom Sérgio informou ao Papa Francisco sua situação de saúde e que ele poderia ficar à vontade para tirá-lo da Arquidiocese se assim julgar necessário. O motivo seria a saúde debilitada do bispo há 4 anos, diagnosticado com mal de Parkinson e que completa 65 anos de idade no próximo dia 31. Por meio de nota divulgada para a imprensa, a Arquidiocese negou que o bispo tenha mandado uma carta de renúncia para o Papa Francisco, como foi noticiado por blogs de Manaus. Muita conversa e muitas informações desencontradas sobre esse assunto ontem. Ainda segundo a Arquidiocese, Dom Sérgio continua fazendo o trabalho que compete a ele, na medida do possível, na Catedral Metropolitana de Manaus e nas paróquias da capital. Castriani foi nomeado arcebispo de Manaus em 12 de dezembro de 2012 e tomou posse em 23 de fevereiro de 2013. Em cerimônia na sede da Suframa, na manhã de ontem, o prefeito Arthur Vigílio Neto e o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, deram início às obras de recapeamento e manutenção das vias do Distrito Industrial 1. Ao todo, as obras irão alcançar 35 vias da área que concentra as indústrias da principal matriz econômica do estado, a Zona Franca de Manaus. Todas as vias serão totalmente reestruturadas desde a base, ganharão novo pavimento, drenagens superficiais, onde for necessário, calçadas, meios-fios e sarjetas. 250 milhões garantidos no Tesouro Nacional via Ministério do Planejamento. O projeto está orçado em 136 milhões de reais, 14 milhões a menos que o estimado. O objetivo de reivindicar o pagamento de salários atrasados há 5 meses, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas unidades de saúde do estado vão realizar paralisação de advertência nesta terça-feira. A mobilização está prevista para acontecer daqui a pouco, a partir das 7 horas, em frente das unidades Maternidade Balbina Mestrinho, na Zona Sul, Maternidade Ana Braga e Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O manifesto tem previsão de duração de 1 hora. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde, cerca de 5 mil profissionais estão sendo prejudicados pelo atraso dos pagamentos. 6 horas e 3 minutos em Manaus. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. As chuvas que têm caído em nossa região aumentam o nível dos rios e deixam os moradores de áreas baixas e alagadiças em alerta. Os alagamentos já estão sendo registrados em alguns bairros e a possibilidade de uma grande enchente preocupa os moradores. O centro já está tomado pelas águas, dividindo a cidade ao meio e complicando o trânsito de veículos. O perigo maior é a aproximação de animais peçonhentos como ratos, cobras e outros insetos, além do contato com as águas sujas que podem causar doenças principalmente nas crianças. Na comunidade da Vila do Jacaré, na zona rural de Manacapuru, um jacaré de grande porte matou um cachorro e por muito pouco não atacou uma mulher. Muitas crianças aproveitam a subida das águas para tomar banho, o que pode contribuir ainda mais para o surgimento de doenças. O coordenador Daniel Aguiar, da Defesa Civil de Manacapuru, faz uma recomendação às pessoas. A nossa recomendação é que nas comunidades ribeirinhas é que evite tomar banho nesse igarapé, né? Pular na água, até pela correnteza, porque alguns animais que, como diminuiu a terra, esses animais vão procurar algum lugar, né? Vão procurar as residências. Na cidade, a gente recomenda pela questão das fossas, que as pessoas evitem o contato com essa água, evitem caminhar nessa água, por isso que a gente está construindo pontes. Nós temos 1.463 famílias afetadas na zona urbana, 6.206 famílias na zona rural. Estamos numa situação muito difícil no município de Manacapuru. Já pedimos socorro aí para o Estado, para o governo federal. Eu tenho certeza que o governador Wilson Lima, o secretário Coronel Máximo irão nos ajudar. Eles estão em análise do nosso processo para reconhecer nosso decreto de situação de emergência, né? Chegou no momento em que está difícil para o município suportar
essa enchente. Temos um prejuízo grande na produção de frutas, de hortaliças. Daqui a pouco tem pessoas passando fome, porque com certeza o valor dos produtos irão aumentar. Então nós temos uma crise muito grande no município de Manacapuru. Bem, Paulo, a cota de transbordamento do nível das águas aqui é 19 metros, o que já foi ultrapassado em 47 centímetros até ontem, segunda-feira. Segundo a Defesa Civil, o nível sobe em média 4 centímetros por dia, e se continuar assim, a previsão de uma grande enchente poderá se concretizar, o que é mais preocupante ainda. No mais, mandar um alô aí para o Jeca Solimões, o sonoplasta da Rádio Palmeira, que transmite todos os dias o Jornal da Manhã. De Manacapuru, Zeg-Deg para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. A Amazonas Energia e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado assinaram ontem convênio de cooperação técnica e científica para a realização de avaliação técnica em medidores de energia elétrica com emissão de laudos e relatórios técnicos. O objetivo é facilitar o processo de inspeções no combate a fraudes em equipamentos de medição. Áreas protegidas na Amazônia perderam o equivalente a 6 cidades de São Paulo em vegetação em 3 décadas. Foram 953 mil hectares desmatados em unidade de conservação, terras indígenas e quilombolas que deveriam ter permanecido integralmente preservadas. Em 1985, elas representavam 47% da área de floresta natural do bioma. Hoje o índice chega a 53%. No Pará, em torno da Floresta Nacional do Tapajós, vive pressão da soja e da pecuária. A Secretaria de Estado de Educação inaugurou ontem o núcleo de apoio a programas de economia regional. Serão 122 milhões de reais investidos em benefício de pequenos produtores do estado. O secretário da SEDUC, Luiz Castro, disse que o núcleo tem um duplo ganho: a oferta de alimentos saudáveis e o ganho na economia regional, com a geração de emprego e renda para os produtores rurais. Ele tem um duplo ganho. Primeiro, ele amplia a oferta de alimentos saudáveis produzidos na nossa agricultura, nas nossas agroindústrias, e isso representa mais saúde para os nossos estudantes, resistência às doenças, desenvolvimento psicomotor melhor e motivação para estudar, porque quando a criança ou o jovem ou adolescente ele é bem alimentado, aumenta também a sua satisfação e a sua motivação. E o outro ganho é o ganho para fora da escola, é o ganho na economia regional, ajudando a ampliar a geração de emprego e renda para os nossos produtores rurais. 6h08. O Tribunal de Contas do Estado julga nesta terça-feira, na 15ª sessão de 2019, um total de 45 processos, entre eles 14 recursos de revisão, de reconsideração e ordinário de gestores que tentam modificar decisões desfavoráveis pelo colegiado do Tribunal Pleno. Na sessão, 16 prestações de contas também serão apreciadas. Além dos recursos e prestações de contas, serão apreciados 16 representações, 5 embargos de declaração e 2 tomadas de contas especial de convênio. A sessão será conduzida pela conselheira presidente do TCE, Yara Lins dos Santos. Na pauta ordinária, tem processos dos conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desseu, Josué Filho, Ari Moutinho Júnior e Mário de Melo, além do auditor Mário Filho. Em ação penal movida pelo Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça Federal condenou o empresário Djalma de Souza Castelo Branco a 5 anos de reclusão em regime semiaberto por sonegação de imposto de renda nos anos de 1998, 99 e 2003. A condenação incluiu também o pagamento de multa de 140 salários mínimos vigentes à época dos fatos corrigidos monetariamente. Relatório de movimentação financeira apontou que o empresário movimentou mais de 3 milhões de reais nos anos de 98, 99 e 2003 por meio de depósitos bancários, sem que as transações financeiras tenham sido registradas em declarações de imposto de renda apresentadas por ele à Receita Federal. A omissão indevida dos valores gerou crédito tributário de imposto de renda de quase R$1 milhão, registrado pela Receita Federal em 2 processos administrativos. A equipe de procuradores do Estado vai ser reforçada na próxima segunda-feira com a posse de mais 3 candidatos aprovados no último concurso público da Procuradoria-Geral do Estado realizado no ano de 2017. Bárbara Ferreira
Fernandes de Basto, Camila Pereira e Renan Tequetome de Magalhães vão ser empossados às 10 horas perante o Conselho de Procuradores da PGAM em um evento que ocorrerá no auditório do órgão. A Junta Comercial do Estado realiza a primeira reunião de 2019 do Comitê Estadual da Rede Sim, nesta terça-feira, a partir das 9 horas no Centro Cultural Povos da Amazônia. São esperadas no evento 31 entidades que contribuem direta e indiretamente no processo de registro e licenciamento de empresas do Amazonas. O objetivo da reunião promovida pela autarquia é resgatar os projetos voltados para a desburocratização e simplificação na constituição de registro e licenciamentos para a abertura de empresas no estado. O Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Amazonas entrou com uma ação civil pública contra a greve dos professores que já dura 36 dias. Na ação, os conselheiros afirmam que a greve está suspensa por uma decisão judicial e que os professores devem voltar às salas de aula. Em caso de descumprimento, é solicitada a prisão das lideranças do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o Sintean, e do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o Aspron Sindical, que estão à frente das manifestações da categoria. A ação civil foi dada entrada no domingo no Tribunal de Justiça do Amazonas. O ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, vai cumprir a agenda aqui em Manaus na próxima quinta-feira. A informação foi confirmada pelo deputado federal José Ricardo, do PT. Na região norte, a caravana Lula Livre, com Haddad, vai passar ainda por Santarém e Belém, no Pará. A programação de Haddad em Manaus começa por volta das 6 horas com uma visita à Motorhonda. Em seguida, às 8 horas, ele sai do Porto da Ciasa com direção ao Encontro das Águas. Ele vai conversar com lideranças, movimentos sociais e pesquisadores sobre a questão ambiental. O ex-governador interino do Amazonas e ex-deputado estadual Davi Almeida anunciou em uma live na sua página no Facebook e será o mais novo integrante do partido Avante. Ele assumiu a presidência da sigla no estado 4 dias após ter divulgado sua desfiliação do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Josué Neto propõe emenda à lei de diretrizes orçamentárias para a compra de viaturas policiais blindadas. A reportagem é de J. Rai. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Josué Neto, do PSD, vai apresentar emenda à lei de diretrizes orçamentárias LDO do governo do Amazonas para incluir na previsão orçamentária de 2020 recursos destinados à aquisição de viaturas blindadas para as polícias civil e militar. Na noite do último domingo, uma viatura da PM recebeu mais de 20 disparos de fuzil durante uma abordagem na rua Pico das Águas, no bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus. A situação chamou a atenção do deputado Josué Neto, que há 2 anos vem alertando o governo do estado no sentido de comprar viaturas com vidros blindados para as polícias do Amazonas. O presidente da Assembleia Legislativa argumenta que, abre aspas, a cada ano o calibre das armas utilizadas pelos bandidos está aumentando e temos que também aumentar o nível de proteção dos nossos policiais. Esta noite, numa abordagem de rotina, uma viatura foi fuzilada e, graças a Deus, nenhum policial saiu ferido. Vamos apresentar a emenda e tentar sensibilizar o governo de dotar as polícias de carros blindados para enfrentar a criminalidade. Fecha aspas, comentou o Josué Neto. De acordo com o presidente da ALEAN, o ideal é que a Secretaria de Estado de Segurança Pública adquira viaturas com blindagem nível 3, que suporta projéteis de fuzis dos tipos M16, AR-15, AK-47 e FAU 7.62. Abre aspas. Essa é a blindagem autorizada pelo Exército, ideal para viaturas de polícia. Os vidros possuem espessura de 42 milímetros e as placas de aço que reforçam a carroceria possuem 6 milímetros de espessura. Outro ponto fundamental é a compra de carros modelos picape e SUV com motor acima de 2.0. Tudo isso facilitará a aplicação da blindagem e reduzirá custos. Fecha aspas, explica Josué Neto. Se aprovada a proposta, o Amazonas entrará para um pequeno grupo de estados que já investe na blindagem de viaturas, a exemplo de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, além do Rio de Janeiro, que há 11 anos tem viaturas blindadas na frota da PM. Para o Jornal da Manhã, J. 6 horas 15 minutos.
Mais de 20 milhões de reais vão ser investidos no combate ao narcotráfico. O anúncio foi feito ontem pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Luizmar Bonatti, durante a abertura do primeiro seminário interestadual de abordagem a embarcações. Autoridades do sistema de segurança de todo o país vieram a Manaus para participar desse evento. Além de discussões sobre o tema, aqui também serão definidos os padrões de abordagens e de embarcações utilizadas em ações policiais. Palestrante no evento, o comandante de operações do Comando Militar da Amazônia, Omar Zendim, destacou a atuação do Exército, especialmente na faixa de fronteira. É uma atuação 24 horas por dia, 7 dias por semana, em toda essa faixa de fronteira. Então, diuturnamente, todos os pontos de entrada do território nacional são guarnecidos e revistados por todas as nossas tropas. Para intensificar o combate ao narcotráfico, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Luizmar Bonatti, anunciou investimentos em Coari, Tefé, Tabatinga e aqui em Manaus. Serão investidos só na parte de policiamento fluvial e segurança de fronteira mais de 20 milhões de reais, com aquisição de várias lanchas blindadas, lanchas de transporte de tropa, armamento e equipamentos de ponta para que realmente a gente possa fazer uma segurança mais efetiva e combater o tráfico, que é o grande mal que nós temos na nossa sociedade hoje. Polícia. O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Irunepé, denunciou à Justiça um investigador por abuso de autoridade, apreensão ilegal de adolescentes e fornecimento de bebidas a adolescentes. Junto com ele, outro homem também foi denunciado pelo corte forçado de cabelo de um adolescente, o que configura crime de injúria real. Segundo o promotor de Justiça, Iranilson de Araújo Ribeiro, as denúncias foram ajuizadas na última sexta-feira. Esta é evidente o abuso cometido pelo investigador ao apreender menores e levá-las para a cela com uma presa adulta acusada de homicídio. Trata-se de um total descumprimento ao que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, argumentou. Em nota, a Polícia Civil informou que o investigador já foi afastado das funções de gestor da Delegacia Interativa de Polícia de Irunepé e que Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública irá apurar a conduta administrativa do servidor. Alberto Peregrini, no mais, só os assaltos a ônibus que estão aí a amedrontar a população que precisa andar no transporte de massa. Pois é, Paulo, é uma situação realmente muito perigosa, né? Para quem usa o transporte coletivo, os assaltos continuam acontecendo. A gente reconhece o trabalho da polícia, que até diminuiu o número de assaltos. Porém, Paulo, os assaltos que acontecem ainda são em grande número, geralmente com as pessoas tendo suas vidas ameaçadas, seus pertences levados por bandidos dentro do coletivo. E ontem foi na linha 073 e aconteceu lá na Avenida das Torres. Um só bandido, Peregrini, amedrontou todo mundo. Pois é, Paulo, né? Um só bandido, porém armado, e leva os pertences das pessoas. E tem muita gente, Paulo, que já nem denuncia mais, né? Perdeu o celular, só faz comunicar a operadora, já deixa pra lá, só faz cancelar o chip e perde o aparelho. Tem gente que já nem procura a delegacia. Se todos se fossem roubados procurassem, a estatística seria bem maior. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra. Vamos começar com notícias de pronto-socorro, daquelas pessoas que deram entrada nas unidades de saúde vítimas de violência. No pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada no setor de urgência, era por volta de 22 horas, uma pessoa vítima de agressão física, apanhou e apanhou muito ali na área do bairro de São Francisco. As primeiras informações dão conta de que a vítima não soube informar de quem foi que levou essa verdadeira pisa. Um homem de 22 anos de idade que apanhou muito e deu entrada naquela unidade de saúde. Uma pessoa vítima de atropelamento com ferimentos leves também deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Esse homem, 32 anos de idade, foi atropelado por uma moto, pegou na lateral da moto, o rapaz dirigia a moto, ainda tentou tirar. O fato é que ele deu entrada no pronto-socorro também com ferimentos leves. Plantão considerado tranquilo também no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, estava entre a vida e a morte, mas graças às ações dos anjos da vida, dos médicos, dos técnicos de enfermagem e também dos enfermeiros,
esse homem foi salvo. Detalhe que os anjos da vida lá do pronto-socorro João Lúcio estão sem receber, rapaz. Os anjos daqui da terra come, bebe e paga a conta e precisam receber. Essas empresas que prestam serviço estão dando calote nos funcionários do pronto-socorro João Lúcio e também de maternidade. Eles prometem fazer um protesto ainda na manhã de hoje. Os anjos da vida estão sem receber. E os caloteiros, os das empresas aí, essas empresas malditas que não pagam os seus funcionários. Pronto, socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de uma cacetada na costela. As primeiras informações dão conta de que 2 homens começaram uma briga. Eles já tinham uma rixa um com o outro. Daí Paulo Guerra começou a discussão. Essa discussão foi se acalorando. Um já começou a gritar com o outro, até que o outro, mais covarde, pegou um pedaço de pau e sentou-lhe na costela do homem, que deu entrada no pronto-socorro no Bico do Urubu. Ele não conseguia respirar. Ele estava e já não conseguia respirar. O passarinho da morte já preparava para cantar. Mas, graças à ação dos anjos da vida, não é dessa vez que esse homem vai partir. Dessa para pior. Ele deu entrada, era por volta de 10 horas da noite de ontem. 20 horas e 50 minutos. Tudo parecia tranquilo no bairro de Santa Inês. Nesse mesmo momento, muita gente estava assistindo a estreia da novela. Até aqueles que dizem que não gostam de novela estavam sim assistindo a estreia da novela. A família Mateus e a família Meirelles se matando e o casamento parece que não vai acontecer entre o Amadeu e a Maria da Paz. Nesse mesmo momento, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem era barbaramente agredido a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele deu entrada desacordado no pronto-socorro entre a vida e a morte. Entretanto, ele já está fora de perigo de morte devido à ação dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, os anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Arrastão próximo à Feira do Produtor. Isso no bairro Jorge Teixeira. Ontem à noite bandidos estavam cometendo arrastão, até que a polícia chegou, acabou com a graça e prendeu os bandidos. Isso aconteceu à noite de ontem nas proximidades da Feira do Produtor. A polícia também prendeu um perigosíssimo bandido, acostumado a matar, acostumado a cometer assaltos. Ele foi preso no bairro de Santa Etelvina, na Avenida Max Teixeira. A noite passada, um capotamento deixou o motorista de uma S10 ferido. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece internado. A picape foi perda total após o capotamento na Max Teixeira. Capotou, passou pelo canteiro central e depois bateu numa cerca e o motorista ficou ferido. Isso com asfalto molhado à noite de ontem. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, apenas um registro de morte e aconteceu no bairro de São José. Era a noite de ontem e tudo aconteceu assim. Bairro de São José 3. Proximidades da feira da praça de alimentação
lá do Campo do Bahia, área muito conhecida na zona leste de Manaus. A movimentação, a agitação acontece praticamente todas as noites. E ontem os bares, os lanchonetes, o parquinho, estava tudo funcionando, estava tudo tranquilo. Esse que de repente apareceu um homem misterioso, o assassino, geralmente chega de moto ou chega de carro. Esse chegou a pé, chegou na pernada mesmo, chegou caminhando, ele estava armado e se aproximou desse homem, se aproximou da vítima, que tinha 34 anos de idade e já era ex-presidiário, ex-detento e também homicida. Ele já passou 8 anos preso, já tinha passado 8 anos preso, até que um homem chegou perto dele, certificou-se de que era ele mesmo e disparou 1, 2, 3, 4 balaços no corpo do ex-detento, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele provou do próprio veneno, ele já tinha matado um e ontem encontrou um que o matasse. Ele já respondia por homicídio, já tinha matado uma pessoa e ontem encontrou um que o matasse, que o mandasse desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E as pessoas ligam, os pais de aluno ligam, fazem contato com a nossa unidade externa, perguntando, vai ter aula? E eu respondo, não. Mais um dia que os professores prejudicam os alunos, já são 36 dias sem aula. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui na concurso 4.979 saiu para um apostador de Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina. Ele vai receber o prêmio acumulado de R$3.141.500,29. A quadra saiu para 53 apostadores, cada um leva R$9.206,59. O terno teve 3.909 apostas ganhadoras com premiação de R$187,71. Números sorteados da quina: 15, 40, 61, 68 e 78, repetindo. 15, 40, 61, 68 e 78. A Loto Fácil concurso 1816 saiu para 2 apostadores e cada um vai receber R$1.146.069,31. Eles são de Jataí, em Goiás, e também uma aposta feita pelo canal eletrônico, ou seja, pela internet. 14 acertos, 415 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$1.699,46. As dezenas sorteadas da Loto Fácil no concurso 1816 foram estas: 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 e 21. 6h33 em Manaus. Esportes. Tricampeão mundial de Fórmula 1, Niki Lauda, de 70 anos, morreu ontem em Viena. O ex-piloto estava internado na UTI de um hospital na capital austríaca, vítima de complicações de antigos problemas renais e respiratórios. Lauda sobreviveu a um dos mais graves acidentes da história da Fórmula 1 no Grande Prêmio da Alemanha em Nürburgring, em 1º de agosto de 1976. O então piloto da Ferrari teve o corpo coberto por chamas e a respiração comprometida desde então. Também nesse acidente ele teve parte da orelha direita queimada e vários ossos quebrados. Os jogos de ontem pelas séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, CRB 1, Curitiba 0. Série C. Ferroviário 1, Globo 0. Remo 0, Ipiranga também 0. Pela Série D. O RT 0, Serra 0. Brusque 3, Gaúcho 2. Itabaiana 3, Interporto 0. União 3, Patrocinense 2. Jogos de hoje. Às 19h15 pela Copa Sul-Americana, River Plate do Uruguai e Colón. Universidade Católica e Melgar, ainda Royal Paris e Macará. E ainda às 21h30 jogam União La Calera e Atlético Mineiro.
Rio Negro Atlas e Independiente. E ainda União Espanhola e Sporting Cristal. Às 19h15 pelo Campeonato Brasileiro, Série B tem Criciúma e Guarani. Às 21h30, Bragantino e Figueirense. Últimas notícias. Após bater em 4,12, o dólar fechou em leve alta ontem, de olho no cenário político local mais conturbado e após a atuação do Banco Central no mercado de câmbio. A moeda dos Estados Unidos subiu 0,1%, fechando em R$4,1033. Já o dólar turismo fechou o dia vendido perto de 4,26, sem considerar o imposto sobre operações financeiras. Bovespa fecha em alta e volta aos 91 mil pontos. Nesta segunda-feira, o Ibovespa subiu 2,17% a 91.946 pontos. Os candidatos aprovados no concurso da Caixa, realizado em 2014, começam a ser chamados a partir do dia 3 de junho. De acordo com o banco, a convocação será feita conforme a necessidade e estratégia da instituição financeira. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que as contratações têm por objetivo o fortalecimento da rede de agências, valorizando o atendimento aos clientes. Finalizadas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019, os estudantes que não obtiveram isenção têm até a próxima quinta-feira, dia 23, para pagar a taxa de inscrição. O valor é de R$85 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e nos Correios. Quem teve direito à isenção do pagamento da taxa e concluiu a inscrição no prazo tem participação garantida. Gol pede que a Justiça não leve adiante nova proposta da Azul para a compra de parte da Avianca Brasil. O Gol diz que a proposta da rival não tem legitimidade. Na semana passada, a Azul fez nova investida de $145 milhões. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que vai assinar a nomeação de Denise Pires de Carvalho como reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Será a primeira vez que uma mulher comandará a reitoria da UFRJ, que completará 100 anos em 2020. A professora foi indicada após consulta eleitoral em abril na comunidade universitária, que enviou uma lista tríplice ao governo federal. Dificuldade com reformas pode levar o Brasil a crescer menos da metade da média mundial, diz OCDE. A organização voltou a reduzir a previsão de crescimento do PIB brasileiro em 2019, agora estimada em 1,4%. Confiança só irá melhorar se houver progressos tangíveis das reformas. Já a economia mundial deverá crescer 3,2%. Dificuldades políticas do governo brasileiro para a aprovação de reformas podem contribuir para que a economia do país cresça menos da metade da média mundial neste ano, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com sede lá em Paris. A organização voltou a reduzir sua previsão de crescimento do PIB brasileiro em 2019, agora estimada em 1,4%, de acordo com o estudo Perspectivas Econômicas da OCDE, divulgado semestralmente. A Anistia Internacional vai lançar hoje a ação Brasil para todo mundo e apresenta as principais preocupações e recomendações para a proteção e a promoção dos direitos humanos no Brasil sob a administração Bolsonaro. Será divulgada uma carta aberta ao presidente. Estarão presentes os seguintes porta-vozes: Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil; Érica Guerrara Rosas, diretora da Anistia Internacional para as Américas, e Esteban Beltrán, diretor executivo da Anistia Internacional lá na Espanha. 6h41 em Manaus. A parte mais radical do governo italiano quer aprovar medidas mais duras contra a imigração depois que dezenas de pessoas resgatadas no mar Mediterrâneo desembarcaram na Sicília. A campanha dos populistas se torna mais agressiva. Às vésperas das eleições europeias, o ministro do Interior e vice-primeiro-ministro Matteo Salvini quer deixar ainda mais altas as multas para os navios que transportam mais de 100 imigrantes e vai facilitar ainda mais a repatriação dos que chegam. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que o Irã enfrentará uma reação de grande força caso faça algo que vá contra os interesses norte-americanos no Oriente Médio. O republicano acrescentou que Teherã tem sido muito hostil em relação ao Washington. As declarações de Trump vêm apesar de pressões do governo iraniano para que os Estados Unidos tratem o Irã com respeito e não com ameaças de guerra, em resposta a comentários feitos pelo líder norte-americano no último domingo. As declarações ampliam as preocupações quanto a um possível conflito entre os dois países. O governo dos Estados Unidos
relaxou temporariamente restrições comerciais impostas na semana passada à companhia Huawei da China, numa decisão voltada a minimizar problemas para seus clientes. O Departamento do Comércio diz em nota que a licença entrou em vigor na última segunda-feira e vale por 90 dias. O secretário de Comércio americano, Wilbur Ross, afirmou que isso possibilitará a manutenção de redes de negócios existentes, a realização de atualizações nos dispositivos existentes da empresa asiática, a maior fabricante de equipamentos de telecomunicação do mundo. A polícia da Nova Zelândia acusou nesta terça-feira de crime de terrorismo o único preso pelo atentado supremacista cometido em 2 mesquitas no mês de março, na cidade de Christchurch, onde morreram 51 pessoas. O australiano Brenton Tarrant também foi acusado de mais um assassinato após a morte em maio de um dos feridos, subindo para um total de 51 e 40 acusações por tentativa de assassinato, disse a polícia neozelandesa através de um comunicado. O comissário da polícia, Mike Burr, se reuniu com cerca de 200 sobreviventes e familiares das vítimas do ataque às mesquitas de Al-Noor e Linwood para informá-los sobre as novas acusações e as novidades nas investigações em relação ao processo judicial de Tarrant. O acusado, que transmitiu o ataque ao vivo pela internet, disparou contra muçulmanos que estavam nas mesquitas para as orações de sexta-feira.